Questão 21. Bactérias quimioautotróficas do gênero Nitrobacter têm papel importante no ciclo do nitrogênio, porque ao usarem a energia da oxidação do íon nitrito, NO2, produzem nitrato, que é o NO3, usado pelas plantas na síntese de aminoácidos. O processo quimioautotrófico, diferente do processo fotossintético, é um processo que aí, nesse caso, não precisa da energia luminosa para sua realização. Mas da mesma forma que o processo fotossintético, os organismos quimioautotróficos, eles são organismos que utilizam aí, nesse caso, o CO2 também no seu processo. Então, a quimiossíntese, né, o processo realizado pelas bactérias que realizam a etapa da nitrosação, aliás, da nitratação, nitrosação é anterior, né? Que seria a produção desse nitrato a partir do nitrito, a gente vai observar que usa o CO2 para a realização desse processo. Eu coloquei aqui o processo resumido para vocês, né? Você tem o CO2, você tem o nitrito e água. E essas bactérias que realizam o processo de nitratação, elas vão conseguir aí, nesse caso, produzir o nitrato como produto final desse processo. Esse processo, né, de quimiossíntese que está acontecendo aqui é para garantir energia para que essas bactérias possam sobreviver. E isso garante a produção desse nitrato, que vai ser importante dentro do ciclo do nitrogênio, que vai garantir aí, nesse caso, o composto nitrogenado necessário para que as plantas possam sobreviver. As plantas absorvem esse composto nitrogenado presente no solo e esse composto foi gerado pela ação de bactérias específicas, conhecidas como Nitrobacter, né, do gênero Nitrobacter. Na verdade, ela não é a única, mas ela é uma das principais aí nesse processo. E isso garante que aí, nesse caso, o nitrito seja convertido a nitrato. A gente, dentro do ciclo do nitrogênio, coloca para vocês o processo resumido, né? Mas o processo de quimiossíntese é um processo autotrófico, então utiliza uma fonte de carbono. Então seria o CO2 aí, nesse caso, utilizado para a produção de material orgânico para garantir aí, nesse caso, a sobrevivência dessas plantas, tá? Vamos lá. Em um experimento, bactérias desse gênero foram cultivadas. Dessas bactérias, no caso, né, gente? Desculpa. Em um experimento, as bactérias desse gênero foram cultivadas em ambiente fechado, em meio adequado, contendo NH4. Aí, nesse caso, o íon amônio seria, então, convertido a nitrito e o nitrito a nitrato. A pressão parcial de CO2 foi mantida próxima a zero durante as 3 horas iniciais. Aí, nesse caso, essas bactérias, tanto as que participam do processo de nitrosação, que é a conversão da amônio em nitrito, quanto do processo de nitratação, que é a conversão do nitrito em nitrato, são bactérias quimiosintetizantes. Então, elas usam o CO2 no seu processo. Aqui, especificamente, a Nitrobacter que ele está colocando para a gente, a reação foi essa que eu coloquei aqui para vocês, tá? A pressão parcial de CO2 foi mantida próximo de zero durante as 3 horas iniciais. Com 5 horas de cultivo, foi elevada para um valor igual ao dobro da encontrada no ar atmosférico. Ou seja, se inicialmente nesse experimento o aporte de CO2 é baixo, o CO2, se tiver baixa concentração, essa reação aqui vai ter muita dificuldade para acontecer, porque ele é o substrato usado para que a reação aconteça, para que a produção do material orgânico ocorra. Depois de 5 horas de experimento, se aumenta, né, dobra, aliás, dobra não, ele coloca que aumenta a concentração de CO2 e a concentração é o dobro do que é encontrado normalmente no ar atmosférico. Então, significa que você aumenta a concentração de CO2, desloca o equilíbrio, aumentando a formação, aí, nesse caso, dos produtos do processo de nitratação. Aí, ele fala para a gente o seguinte: as taxas de crescimento bacteriano foram medidas a partir do início do experimento em 2 momentos. Logo após a 3ª hora e logo após a 8ª hora. Aí, ele coloca para a gente, então, que durante as 3 horas iniciais está a concentração zero de carbono, de gás carbônico, desculpa. Aí, nesse caso, se a pressão parcial de gás carbônico está mantida próxima a zero, nas 3 primeiras horas de estudo, de análise, de experimento, eu espero encontrar aí, nesse caso, uma proliferação bacteriana, né, dessas bactérias Nitrobacter muito baixa. Porque se esse processo gera material orgânico e esse material orgânico é utilizado para geração de energia, para incorporação da biomassa desse micro-organismo, se não tiver gás carbônico suficiente, ela não vai conseguir isso. Ela não vai conseguir, aí, nesse caso, aumentar essa biomassa. E aí a taxa de crescimento bacteriano ficaria comprometida. E se você tiver essa incorporação do CO2, o processo pode acontecer, a reação química pode acontecer, a quimiossíntese ocorre garantindo o aporte de material orgânico
que vai ser essencial para a sobrevivência dessas bactérias. E aí, nesse caso, garantindo, né, incorporação de biomassa, produção de energia, né? Então, aí, nesse caso, vai ser viável para ela ter esse crescimento. A gente tem 4 gráficos, nos 4 gráficos estão medidas as taxas de crescimento bacteriano na terceira hora e na oitava hora. Se a gente está com uma condição inicial de uma taxa de CO2 mantida próxima a zero, o crescimento bacteriano nessas 3 primeiras horas de experimento, né, ou medida logo após a terceira hora de experimento, vai ser a menor possível, porque o CO2 muito baixo vai comprometer esse processo quimiosintético e isso vai comprometer, aí, nesse caso, a produção de biomassa nesses organismos bacterianos e, consequentemente, seu crescimento. Então, aí, nesse caso, a gente teria que pensar num gráfico com uma barrinha pequena, né, para indicar essas 3 primeiras horas ali de experimento. Na oitava hora, né, depois, aí, nesse caso, no momento, ele fala para a gente que era 5 horas depois de cultivada, ele coloca lá um valor igual ao dobro do encontrado no ar atmosférico de CO2. Então, significa que na oitava hora do experimento, a incorporação desse CO2, que está uma taxa muito alta, vai permitir que essa reação aconteça, garantindo maior aporte de nutrientes para essas bactérias. E com esse maior aporte, elas produzem mais energia, conseguem incorporar, então, mais biomassa, permitindo, então, o seu crescimento. Aí a barrinha teria que ser maior. O único gráfico que casa com essas informações, né? Aí, nesse caso, uma redução, uma taxa de crescimento bacteriano reduzido até a terceira hora do experimento, e na oitava hora do experimento, uma taxa de crescimento bacteriano maior, seria, aí, nesse caso, o gráfico 2. O resultado desse experimento está registrado no gráfico de número 2, letra B de bola. O que você tinha que lembrar nessa questão, que o processo de quimiossíntese utiliza isso aqui, ó, utiliza esse CO2 para realização. Esses processos quimiosintéticos que a gente está vendo ali, que as bactérias que vão fazer o processo de nitrificação, né, que é nitrosação e nitratação, utiliza o CO2 para que ocorra o processo de quimiossíntese. Tranquilo? Não é só o nitrito, né? É o CO2, o nitrito, água, para que o processo aconteça, para a produção de material orgânico e de nitrato aconteça. Vou sair aí nesse caso para vocês pegarem a equaçãozinha, mas o link que vocês tinham que fazer era em relação à utilização do CO2 em processos quimiosintéticos, porque o processo quimiosintético é um processo autotrófico, utiliza o CO2 como substrato para a realização desse processo metabólico, tá bom? Saí aí para vocês pegarem.